Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Meus amados, eu sou o pastor Romualdo Neves, estou aqui dentro do carro. E eu vim agora mesmo pensando em algumas coisas. Entre elas, como foi difícil para Moisés guiar o povo de Israel no deserto. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, chamado aos 80 anos de idade, deixou sua esposa, filho, e foi para o Egito para tirar um povo que estava escravo há 400 anos. O seu povo. E Deus, por intermédio de Moisés, operou 10 pragas no Egito, diante dos olhos de Faraó e todos os egípcios e diante de Israel. E Deus utilizou-se de formas gloriosas para manifestar o seu poder, por intermédio deste grande líder, deste homem de Deus, que foi o legislador de Israel, Moisés, tirado das águas. E Moisés, depois da última praga no Egito, onde houve um grande livramento no arraial de Israel, no dia que foi instituído a Páscoa, onde o anjo da morte passou pelo arraial de Israel, havia marca de sangue nos umbrais, conforme Deus havia ordenado a Moisés, e o anjo da morte não matou nenhum dos primogênitos de Israel. Entrou no Egito, e em cada casa do Egito houve uma mortandade muito grande. E Deus tirou Moisés com o povo de Israel do Egito. Passaram o Mar Vermelho, a pés enxutos, houve grandes milagres, a rocha verteu água. Deus se manifestou de formas gloriosas, como mandando maná no deserto, cordonizes. Grandes foram os milagres de Deus, sem contar com a nuvem que os conduzia durante o dia para os proteger do sol, do calor do sol, e uma coluna de fogo à noite para os guiar pelo caminho. A presença de Deus era constante com o povo de Israel por meio também de Moisés. Mesmo assim, o povo tentou apedrejar Moisés. O mesmo povo que Moisés se doou, se entregou, foi o mesmo povo que apedrejou-lo. E tentou tirar a vida de Moisés. Por algumas vezes ele teve que correr para dentro da tenda da revelação para se proteger, porque ali ninguém podia entrar, porque ali estava a nuvem de glória. E do lado de fora os seus algozes, aqueles que ele havia orado, ajudado, eram aqueles que estavam fora da tenda querendo matar, tirar-lhe a vida. E foi difícil para Moisés, porque por muitas vezes se levantaram inúmeras pessoas contra ele. Moisés não conseguia colocar no coração deles o que ele sentia em seu coração. O amor por Deus, o temor. E tanto prova que daquela multidão que saiu do Egito, somente 2 escaparam, que foi Josué e Calebe. Os únicos que Moisés conseguiu colocar no coração deles o amor por Deus, o temor. Porque os demais, quase 5 milhões de pessoas, Moisés não conseguiu colocar no coração deles o amor por Deus. Infelizmente, isso acontece até o dia de hoje. É muito difícil você colocar no coração das pessoas aquilo que Deus coloca no seu coração. O amor pela casa de Deus, o amor por Deus, o amor de uns para com os outros. É muito difícil. Igreja do Senhor Jesus, oremos. Façamos aquela oração que Jesus fez antes de ser assunto aos céus, onde ele disse: Pai, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Que eles possam ter o meu pensamento, o meu coração, assim como eu tenho a tua mente e o teu coração. Queridos, esta é a minha oração neste dia. Que possamos deixar Deus agir em nossos corações e que a mente de Cristo esteja em nós. E sejamos mais maleáveis, corações moles, e deixemos a dura cerviz. Nós não queremos viver tempos difíceis como foi no tempo de Moisés. Nós oramos ao Senhor para que as nossas ovelhas, quero falar com você agora, pastor, oremos para que as nossas ovelhas entendam o chamado dos líderes e consiga acompanhá-los na verdadeira visão do Evangelho, não na visão humana, terrena, carnal, ambiciosa e gananciosa, mas a verdadeira visão do Evangelho, que é passar Cristo para as pessoas e o amor por Deus e pela sua casa. Bem,
Teria muito o que falar sobre este assunto, mas esse vídeo ficaria por demais extenso. Eu quero encerrar por aqui. Aguarde outros vídeos. Em nome de Jesus, um grande abraço. E vamos seguindo em frente, porque o Canaã é logo ali. Que Deus te abençoe. E por isso e por muito mais, Deus seja louvado. Para todo sempre, seja louvado.